Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o seu Bíblia Fácil. Nessa temporada especial de férias, estamos numa sequência sobre a maravilhosa graça de Cristo, tratando sobre tópicos dessa maravilhosa graça. E hoje nós vamos tratar sobre a paz. Sim, a paz é um dos tópicos da graça de Deus e eu convido você a estar comigo. Nós não temos os convidados que é tradicional aqui nesse programa, mas nessa temporada de férias, um pouquinho diferente, nós continuamos com o princípio fundamental desse programa, de todos os programas da Novo Tempo, que é o estudo da Bíblia. Nós vamos estudar o que significa ter paz a partir do texto bíblico, tá bom? A partir do que a gente chama de cosmovisão cristã, que é a cosmovisão da Bíblia. Mas antes disso, eu quero te oferecer esse guia de estudo da Bíblia. Aqui você tem um material que vai ajudar você a conhecer mais sobre oração. Vou mostrar mais de perto aqui para você. Você vai conhecer mais sobre a oração, você vai saber o que significa orar, você vai saber como você deve orar, quais são as maneiras bíblicas de entrar em contato com Deus. E tudo isso num material muito bem diagramado, um material bonito, com a qualidade toda especial para que você possa ter uma excelente experiência de estudo com a Bíblia. E tem mais, esse material vai para sua casa sem custo algum. Os Anjos da Esperança já pagaram a produção desse material, a impressão dele e inclusive o envio para sua casa. Está tudo pago, você só precisa pedir. E você pede nesse endereço que está aparecendo aqui na sua tela, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Nesse endereço da internet, você vai encontrar a imagem da revista, clica nela, vai abrir um formulário, é só preencher, pode colocar seus dados com tranquilidade, a gente cuida bem deles aqui, envia para a gente e é só esperar que chega pelo correio na sua casa. Você pode também enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, está aparecendo aqui na tela. Quando você mandar a mensagem dizendo eu quero a revista Deus Me Ouve, nós vamos responder para você com um link. Clica nesse link, vai abrir o formulário e aí da mesma forma você preenche, clica no botãozinho lá embaixo para enviar e é só esperar que chega na sua casa sem custo algum. É um presente da Novo Tempo para você poder conhecer mais a Bíblia. E nós vamos começar então nosso estudo a respeito da paz, que é um aspecto da graça de Deus e que só pode ser conseguida na sua plenitude se você estiver com Deus. Então, para isso, a gente vai orar, para Deus poder nos dar discernimento, ajudar a gente a entender a sua palavra. Se você puder, feche os seus olhos. Senhor, nós queremos pedir a tua iluminação, que o teu Santo Espírito esteja conosco agora, nos motivando a conhecer mais a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido a expressão Shalom. Ela é muito comum nos meios judaicos e mesmo em locais que não são essencialmente judeus, mas que tem judeus frequentando, ou sinagogas, enfim. A palavra Shalom é a palavra bíblica em hebraico para indicar paz. Ela é usada como saudação, ela é usada como um desejo que você tem em relação ao outro. Quando você ouve Shalom, você pode ter certeza que alguém está desejando paz para você. E essa expressão Shalom, ela foi marcada inclusive pelo nome de um personagem bíblico, o filho de Davi, Absalão. No original, o nome é Abshalom, ou o pai da paz. Portanto, Shalom é a palavra hebraica que indica paz. Mas na Bíblia a gente encontra várias acepções da palavra paz. A paz é usada com diversos sentidos na Bíblia e eu quero visitar alguns desses sentidos para a gente ir conhecendo mais esse conceito. Em primeiro lugar, a paz é usada como saudação e como despedida. Deixa eu ler aqui 2 ou 3 textos bíblicos para você perceber essa acepção da palavra paz. Gênesis 43, 23. Abre tua Bíblia aí, Gênesis 43. Já no finalzinho de Gênesis, no versículo 23.
Aqui diz assim, fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. O seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Aqui em Gênesis 43, 23, você percebe que essa expressão fiquem tranquilos ou tenham paz em algumas versões, é um movimento de saudação ou de uma forma de chamar a atenção da pessoa com quem se está conversando. Vai para Juízes capítulo 6, versículo 23. Juízes, um pouco mais à frente, nós vamos ler vários textos bíblicos, então fica com a sua Bíblia aí aposta. Juízes capítulo 6, versículo 23. Leia comigo, diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Quando o Senhor estava se comunicando, ele saudou, dizendo paz seja com você. Então é um modo de saudação. Tem mais um exemplo para ficar mais claro. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 6. 1 Samuel, no capítulo 25, Samuel 25 e no versículo 6, ok? 25, versículo 6 diz assim: Digam-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Então, esses 3 versículos nos ajudaram a entender essa acepção de paz na Bíblia. Paz é usada como uma forma de saudação. Algumas religiões cristãs inclusive, usam essa saudação, né? A paz do Senhor. É um modo bíblico de você se encontrar com alguém e saudar essa pessoa. Mas paz também é usado no sentido de bem-estar. Estar em paz seria estar bem, estar tranquilo em algum lugar. Você quer ver isso? Vai comigo para Gênesis capítulo 29, versículo 6. Lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 29, no versículo 6. Diz assim: Então Jacó perguntou, ele vai bem? Sim, ele vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Algumas versões traduzem esse ele vai bem com ele está em paz, não é? Então é uma forma de perguntar, ele está com saúde? Ele está tranquilo? Vamos para o capítulo 43 de Gênesis, no versículo 27. Olha aqui, capítulo 43, versículo 27 diz assim: Então ele lhes perguntou como passavam e disse em seguida: Como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram, ainda está vivo? A expressão original aqui, no hebraico, é a expressão que corresponde à paz. Mas a tradução aqui, na Nova Versão Internacional, traduziu como ele ainda está vivo, ou ele ainda está com saúde, ele está bem. É uma acepção de paz. Quer ver outro exemplo? 2 Reis, capítulo 4, versículo 26. Abra sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis 4, 26, tá bom? Você está com a sua Bíblia aí? Se não tiver, vai anotando as passagens, depois você pode conferir para ver se realmente é o que eu estou lendo. 2 Reis, capítulo 4, versículo 26, diz assim: Corra ao seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você? Essa expressão no original é correspondente à paz. Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Então, no original hebraico, a pergunta é, você está em paz? Paz no sentido de estar bem ou de bem-estar. Também tem paz no sentido de prosperidade. É uma outra acepção de paz. Vai comigo para o Salmo 72, versículo 7. Olha aqui, Salmo 72, no versículo 7. Diz assim: Floresçam os justos nos dias do rei, e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. A expressão aqui de grande prosperidade é a mesma expressão para paz. Bem,
Você também pode encontrar isso em outros salmos, né? No Salmo 122, por exemplo. Abra sua Bíblia no Salmo 122, que você vai encontrar a mesma expressão. Salmo 122, e nós vamos ler o versículo 6, 7 e 8. Os versículos 6, 7 e 8, tá bom? Salmo 122, nos versículos 6, 7 e 8. Dizem assim: Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor dos meus irmãos e amigos direi: paz seja com você. Portanto, paz é usada como o sentido de prosperidade. Alguém que é próspero, segundo a Bíblia, está em paz. E aqui é interessante, né? Nós temos um programa nessa nossa sequência só sobre prosperidade. E ter paz na vida também é um sinônimo de prosperidade. Bem, tem uma outra acepção de paz ainda no Antigo Testamento, que é paz como ausência de hostilidade. Veja comigo Deuteronômio capítulo 20, versículo 10. Vai lá. Deuteronômio capítulo 20, versículo 10. Deuteronômio 20, versículo 10 diz assim: Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie primeiro uma proposta de paz. Se os seus habitantes aceitarem abrir suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Ou seja, antes da guerra era oferecida uma proposta de paz, para não haver um embate, para não haver hostilidade. Então, paz aqui é no sentido de falta de guerra ou de ausência de guerra. Tem um outro exemplo para você, que está em 1 Samuel capítulo 7, versículo 14. 1 Samuel, no capítulo 7, e o versículo 14. Diz assim: As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus, e houve também paz entre Israel e os amorreus, ok? Então, paz na Bíblia tem o sentido de ausência de hostilidade. Mas eu quero ir com você para o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é muito coerente com aquilo que o Antigo Testamento fala sobre paz. No Novo Testamento, você também vai encontrar paz como sendo ausência de guerra, paz como sendo bem-estar, paz como saudação. Você quer ver? Vai comigo para o que está em Mateus capítulo 10, versículo 13. Lá no Novo Testamento agora, Mateus capítulo 10, versículo 13. Diz assim: Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Ou seja, aqui era uma forma de saudar quando você chegava numa casa. Os discípulos tinham o costume de chegar e dizer, ou desejar, a paz do Senhor. Era uma saudação. Você também encontra no Novo Testamento a paz como ausência de hostilidade. Vai comigo para Atos. Atos capítulo 7, versículo 26. Atos escrito por Lucas, tá bom? Capítulo 7, versículo 26. Veja essa acepção de paz na Bíblia. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Então, a acepção que está contida nesse texto é paz como sendo ausência de hostilidade. Tinham duas pessoas brigando e Moisés chega e diz e deseja paz para ele. Esse é o sentido original do texto. Muito bem, essa paz como ausência de hostilidade, ela permeia toda a Bíblia. Mas às vezes você tem paz mesmo dentro de uma guerra, mesmo dentro de uma tempestade. Por quê? Porque a paz que a Bíblia diz, ela sempre deriva do Messias. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento,
a verdadeira paz só pode ser encontrada a partir do Messias ou a partir de Cristo. Vai comigo para Atos capítulo 9, versículo 31. Atos capítulo 9, versículo 31 diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Essa igreja primitiva aqui de Atos só vivia em paz porque o Espírito Santo fazia com que ela andasse na presença do Senhor, de Jesus Cristo. Portanto, paz só existe se você estiver ligado a Deus. Paz só existe se você estiver ligado a Jesus Cristo. Quer ver outro exemplo disso? Lucas capítulo 2, versículo 14. Lucas capítulo 2, versículo 14. Quando os anjos estavam anunciando o nascimento de Jesus, olha a expressão que eles usam aqui, na música que os anjos cantaram. Lucas 2,14. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Ou seja, quando Jesus estava nascendo, existia a glória de Deus e estava sendo inaugurado ou reinaugurado na terra um reino de paz. Relembro que paz não é exatamente a ausência da guerra, mas é você ter tranquilidade, você está ligado a Deus, isso é o cerne do negócio, você está ligado a Deus mesmo no meio da tempestade. Tem outro texto que eu quero ler com você ainda, Efésios capítulo 2, versículo 14. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Paulo diz assim: pois Ele, falando de Jesus, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Você vê Paulo aqui falando claramente que Jesus é a nossa paz. Aliás, quando o Antigo Testamento estava anunciando o nascimento de Jesus, estava profetizando o nascimento de Jesus, o profeta disse que Jesus seria o príncipe da paz. Ou seja, aquele que seria o detentor da paz, o representante da paz, o divulgador da paz e o doador da paz. Sem Jesus, não existe paz verdadeira. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou te dizendo que se você tiver Jesus, você não vai ter guerras, você não vai ter problemas na vida. Com Jesus você vai ter problemas, mas com Ele você também vai ter paz. O apóstolo Paulo fala de uma paz que excede todo o entendimento. O que ele queria dizer com essa expressão era que você iria olhar para algumas pessoas que estavam em paz, em situações que o natural seria estar em turbulência, estar intranquilo, estar nervoso. Mas a paz que a gente recebe de Deus é uma paz que excede todo o entendimento. Quando o apóstolo Paulo fala sobre essa paz que excede todo o entendimento, ele não estava falando apenas de alguma coisa que ele leu a respeito. Não era simplesmente um conceito que ele tinha aprendido por ouvir falar. Quando Paulo fala de uma paz que excede todo o entendimento, ele estava falando de algo que ele viveu. No pensamento hebraico, no pensamento bíblico, não se concebe você falar de um conceito sem que você fale dele na prática ou sem que você tenha vivido esse conceito para falar dele de maneira mais completa. E o apóstolo Paulo tinha todos os argumentos necessários, tinha toda a vivência necessária para falar a respeito da paz. Abra sua Bíblia comigo
na carta de Paulo aos Filipenses. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Paulo diz assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Há muita riqueza nessa frase de Paulo, nessa sentença de Paulo. Ele está falando aos filipenses, ele está enviando uma carta quando ele mesmo está numa posição muito difícil. Paulo estava aqui sofrendo ameaças de morte, inclusive, mas ele diz: e a paz que excede todo o entendimento guardará duas coisas: guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que ele queria dizer quando ele fala de coração e mente? Ele estava falando aqui tanto das emoções das pessoas, dos cristãos em Filipos, quanto da racionalidade dos cristãos em Filipe. É como se ele dissesse assim: a paz de Cristo, que é inexplicável, que excede todo o entendimento, vai guardar as emoções de vocês e a racionalidade de vocês. Ou seja, ninguém que tem a paz de Cristo vai chegar num ponto de perder as esperanças, vai chegar num ponto de se descontrolar emocionalmente. Ninguém que tem a paz de Cristo vai chegar num ponto que beira a insanidade. Paulo está dizendo que essa paz que excede todo entendimento guarda a nossa mente e o nosso coração. Mas guarda aonde? Porque algo que é guardado em algum lugar. Onde essa paz guarda a nossa mente e o nosso coração? Guarda em Cristo Jesus. E esse é o detalhe. A paz que nós recebemos de Deus, ela não é fruto de racionalidade, embora você tenha que entender a palavra de Deus. A paz que nós recebemos de Cristo não é fruto das nossas emoções, ok? Então, não adianta você se aproximar de Cristo esperando emoções, seja de alegria, de tristeza, de euforia. Não é isso que a Bíblia diz. Também não é uma paz que é entendida a partir de teologia, no sentido de racionalismo, não é isso. A paz que você recebe, que excede todo entendimento, é recebida no relacionamento com Cristo Jesus. Você se guarda dentro de Cristo e aí você encontra essa paz que excede todo entendimento. Paulo fala de paz em conceitos, em momentos muito complicados da vida dele. Ele fala de paz, de alegria, em momentos que ele estava preso, em momentos que ele estava condenado à morte. E Paulo foi um homem que passou por muitos momentos difíceis. Eu quero que você acompanhe comigo o relato de Paulo a respeito das coisas pelas quais ele passou por causa do Evangelho. Vai para 2 Coríntios, capítulo 11, por favor. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, e nós vamos ler a partir do versículo 23. 2 aos Coríntios 11, a partir do versículo 23, ou 22, vamos começar do 22. O texto diz assim: são eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. E ele começa a contar como foi a sua vida de trabalho para Cristo. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Ele continua no versículo 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra
enfrentei perigo nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas no deserto, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Versículo 27 ele continua: trabalhei arduamente, muitas vezes sem dormir. Passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrentei diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Essa é realmente uma lista de alguém que sofreu muito, né? Você já pensou? Você está sofrendo tanto quanto Paulo sofreu por causa do ministério? Eu não sei se você lembra da história de Paulo. Paulo era um fariseu, muito bem conceituado, um jovem fariseu, muito bem conceituado entre os fariseus, alguém muito promissor dentro do mundo farisaico, certamente se tornaria um grande professor, muito respeitado. Mas um dia, no caminho para Damasco, ele encontrou-se com Jesus. E quando ele se encontrou com Jesus, Jesus o separou para o ministério com os gentios. Veja, Paulo tinha muito mais conforto na sua vida quando ele era um fariseu, perseguidor dos cristãos. Do ponto de vista social, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista, digamos, religioso, ele tinha muito mais conforto, porque ele tinha o respeito de todos. Quando ele se torna um cristão, o pregador dos gentios, de perseguidor ele passa a ser perseguido. Ele passa a ter que fugir. Diversas vezes Paulo teve que fugir de cidades. Uma vez ele desceu pelo muro de uma cidade numa cesta para poder fugir daqueles que queriam matá-lo. Ou seja, Paulo passou a ter uma vida de tribulação, de correria, uma vida extremamente agitada por causa do Evangelho. Paulo não estava sofrendo tudo isso que ele descreveu aqui porque ele estava fazendo coisas erradas. E esse é um ponto importante para a gente compreender. Paulo estava sofrendo perseguição, apedrejamento, ameaça de morte, roubo, todas essas coisas, ele estava sofrendo tudo isso por causa do Evangelho. Mas a grande questão é que, embora Paulo estivesse sofrendo tudo isso por causa do Evangelho, ele vivia em paz. E por isso que Paulo fala em Filipenses 4,7 que essa paz excede todo entendimento. Porque não dá para você entender alguém que está sofrendo do jeito que ele sofreu aqui e está feliz, em paz. Eu vou só repetir algumas coisas que ele passou aqui, olha. Você viu Paulo dizendo que ele foi exposto à morte, repetidas vezes. 5 vezes ele recebeu dos judeus 39 açoites. Você sabe o que é isso? Essa era uma pena que inclusive Jesus recebeu pouco antes da crucificação, que era uma pena de receber 40 açoites menos um. Por que eles davam 40 açoites menos um, 39? Porque o castigo era tão brutal que eles tinham medo de dar 41 chibatadas, mais do que era o necessário. Então eles davam 39 para ter essa margem de erro, digamos assim. Mas por 5 vezes Paulo foi açoitado por causa do Evangelho. Ele disse aqui que passou uma noite e um dia exposto à fúria do mar, um náufrago. Você lembra na ilha de Malta, quando ele foi picado por uma serpente? Paulo sofreu muito, muito, mas ele tinha no coração essa paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque Paulo dizia que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. E porque o viver era Cristo, ele tinha recebido de Cristo a paz que excede todo entendimento. Lá nos Evangelhos, Jesus diz: eu te dou a minha paz eu te dou, e não dou como o mundo a dá.
É só Deus quem nos concede paz a ponto de estarmos no meio das tempestades sem perder o controle, sem perder a sanidade mental. Veja o que Paulo diz no mesmo capítulo 12 ou 11 de 2 aos Coríntios. Aqui no final do capítulo, a partir do versículo 31, ele diz: O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Você já pensou nisso? O profeta de Deus tendo que descer de um muro de uma cidade, não era um muro pequeno, não era um muro de uma casa, amigos, era um muro de uma cidade, uma altura muito grande, ele tendo que ser descido numa cesta para escapar da perseguição do governador daquela cidade. Essa era a vida do apóstolo Paulo. Durante toda a sua vida ele foi perseguido, humilhado, açoitado, sofreu muito, em nome do Evangelho. Mas embora ele tenha perdido dinheiro, ele tenha perdido status social, embora ele tenha perdido a fama de um fariseu, ele não perdeu uma coisa, ele não perdeu a paz. E aqui eu quero que você pense na sua vida. Você está enfrentando problemas difíceis? Você está enfrentando problemas que têm deixado o seu coração agitado? Se você entregar a sua vida a Jesus, se você colocar esses problemas na mão de Jesus, você vai experimentar uma paz que excede todo entendimento. Durante o período da pandemia, um amigo passou por um problema grande. Ele perdeu na mesma semana a sua irmã e a sua sobrinha. Na mesma semana. E ele contou que uma noite ele acordou, o coração agitado, o coração atribulado, naturalmente triste, e ele foi para a sala da sua casa, sentou no sofá e fez uma oração. Ele disse: Senhor, eu só saio daqui quando eu encontrar aquela paz que o Senhor promete na tua palavra. Ele disse que ficou em oração alguns minutos e ele não sabia explicar como, mas o coração dele foi inundado por uma paz que ele não conseguia entender. E mesmo ainda triste pela morte da sua irmã e da sua sobrinha, ele conseguia viver ou conseguiu viver em paz a partir daquele momento. É assim que funciona. A gente não tem que entender a paz que vem de Cristo. A gente tem que aceitar a paz que vem de Cristo. Mas entender que ela só vem de Jesus. Se você continuar tentando lutar com as suas próprias forças, se você continuar tentando resolver a situação a partir da sua inteligência, a partir das suas estratégias, você não vai ficar em paz e provavelmente nem vai conseguir resolver o problema da melhor forma possível. A paz que excede todo entendimento só vem de uma entrega completa a Jesus. Ele mesmo falou em Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. É só aprendendo de Jesus que nós poderemos descansar em meio à guerra. Tem uma frase que sempre vem à minha cabeça quando eu falo desse assunto. É paz na tempestade. Paz na tempestade. Deus não prometeu que nesse mundo nós não teríamos tempestades. Ele prometeu que nos daria a sua paz e nós desfrutaríamos dessa sensação, mesmo que as situações fossem difíceis. Lembre-se, a paz de Cristo não depende das circunstâncias, depende apenas de Cristo.
Um dos elementos fundamentais para você ter paz no seu coração é o contato com Deus, é essa intimidade com Ele. E não tem como ter intimidade com Deus se você não pratica a oração. A oração é um fator de relacionamento com Deus. E para ajudar você, eu tenho aqui nas minhas mãos o guia de estudos Deus Me Ouve. Esse guia de estudos é especial sobre oração. Você vai aprender a orar, você vai conhecer as questões teológicas a respeito da oração, você vai saber o que a Bíblia diz sobre oração. Está tudo aqui para você em 8 lições. Esse material aqui pode ser seu sem você pagar absolutamente nada. Os Anjos da Esperança já pagaram a produção, a impressão e o envio para sua casa. Já está pago. Você só precisa pedir. Não vai fazer mais nada além disso. E você pode pedir através desse endereço eletrônico aqui, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Lá nesse site você vai encontrar a imagem desse guia de estudos, clica nela e aí vai abrir um formulário, você preenche, clica no botãozinho para enviar e é só esperar que chega na sua casa. Você também pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, porque você vai receber como resposta a essa mensagem um link. Você vai clicar nele, aí abre o mesmo formulário, você vai colocar os seus dados, clicar para enviar e aí é só aguardar que esse guia de estudo chega na sua casa sem custo algum para que você possa estudar a respeito da oração. Mas vamos continuar falando sobre paz. Nós já vimos que a paz tem várias acepções na Bíblia, que você pode ter paz no sentido de prosperidade, paz no sentido de bem-estar, e inclusive paz no meio da tempestade, como o apóstolo Paulo tinha, e a gente conversou bastante sobre isso. Agora eu quero ler alguns textos bíblicos que vão nos ajudar a entender melhor como alcançar essa paz. E eu quero começar com o Salmo 4, versículo 8. Salmo 4, versículo 8, tem um texto lindo sobre a paz. E é uma situação que eu tenho certeza que você gostaria de viver. Salmo 4, 8 diz assim: Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Você sabe quando foi que Davi escreveu esse salmo? Em quais circunstâncias Davi escreveu esse salmo? Ele estava sendo perseguido pelo exército do seu próprio filho Absalão. Você já pensou estar sendo perseguido, ameaçado de morte, alguém com um exército inteiro querendo te encontrar para acabar com a sua vida e você deitar e dormir? Nós perdemos o sono por muito menos, não é? A gente perde o sono por problemas muito menores. Mas aqui está Davi, dizendo que mesmo em meio a essa perseguição, a essa ameaça de morte, ele diz: em paz me deito e logo adormeço. Por que ele se deita em paz e adormece no meio da tempestade? Ele explica: pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Era a confiança que Davi tinha em Deus, que fazia com que ele, mesmo ameaçado por uma guerra, pudesse se deitar em paz e adormecer. A guerra não tirava o sono de Davi, porque existia alguém maior que a guerra que estava com ele em todos os momentos, e era o Senhor. Por isso que ele diz: só tu, Senhor, me fazes dormir em segurança. Aqui está um segredo. Você está no meio de uma guerra, você está no meio de uma luta emocional, de uma luta espiritual, de uma luta financeira. Sabe como é que você vai conseguir deitar e dormir em paz? Se o Senhor for aquele que te dá o sono. Vamos para outro texto? Isaías capítulo 26. Passa um pouquinho para frente tua Bíblia. Isaías capítulo 26, versículo 3. O texto diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Aqui nós temos outro segredo para a paz. Isaías está dizendo que Deus guardará em perfeita paz, ou seja, não é uma paz qualquer, não é uma paz parcial,
é uma perfeita paz. Quem? Aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Outro segredo para viver uma vida de paz é ter firmeza. Sim, firmeza no propósito para o qual Deus te designou. Qual o propósito da nossa vida? Glorificar a Ele. Esse é o maior propósito, o propósito comum a todas as pessoas. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Ou seja, quem anda firme no propósito de viver para a glória de Deus, desfruta disso que Isaías está falando aqui, de uma perfeita paz, de ser guardado em uma perfeita paz. Você consegue entender essa figura de linguagem? É como se a paz aqui fosse um invólucro, uma caixa, uma casa forte, dentro da qual você vai ser guardado. Guardado porque você tem um propósito firme. Não existe nada melhor na vida do que você continuar seguindo em direção ao céu, continuar seguindo em direção a Deus, mesmo que as coisas estejam turbulentas na sua vida. Eu sempre me lembro da figura de um tornado. Você já deve ter visto na internet, na TV, um tornado. Fica a espiral de vento, as coisas estão sendo levadas, são coisas pesadíssimas que são erguidas do chão por aquele vento tão forte. Mas se você for no meio do furacão, no chamado olho do furacão, existe calmaria. Enquanto ao redor está aquele vento terrível, no meio do furacão, a calmaria. Essa é uma figura interessante para a gente falar de um cristão que está com o seu propósito firme em Deus. As coisas estão em ebulição ao seu redor, mas ele está em paz, guardado por Deus. Bem, eu quero ir para outro texto com você. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. João, capítulo 14, versículo 27. Aqui são palavras de Jesus, e ele diz assim: deixo-vos a paz, ou deixo a vocês a paz. A minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Com que paz Jesus está comparando aqui a dele? Ele está comparando a paz que ele dá com a paz do mundo. Como é isso? Que paz é essa que ele dizia que eu não dou como o mundo dá? Quando Jesus falou essas palavras, existia uma paz no mundo chamada de paz romana ou pax romana. O que era a paz romana? Era a paz derivada do medo. As nações, os povos que estavam ao redor ou dentro do Império Romano não declaravam guerra a Roma. Por quê? Porque tinha se convencionado que ninguém ganharia uma guerra contra Roma. Roma tinha armas, Roma tinha exército, Roma tinha treinamento. Então existia uma relativa paz no Império Romano, chamada de paz romana, porque ninguém tinha coragem de enfrentar Roma. Ou seja, não existia guerra por medo. A paz que o mundo dava naquele momento era uma paz que derivava do medo. Aí Jesus vem e diz: eu te dou a minha paz eu te dou, mas eu não dou como o mundo dá. Ou seja, a paz que vem de Cristo, ela não é uma paz que deriva do medo. Aliás, o relacionamento com Cristo não é um relacionamento de medo, de temor no sentido de medo, mas de temor no sentido de respeito, ok? Então, quando Jesus disse, eu deixo a minha paz eu te dou, eu não dou como o mundo dá, ele está dizendo que vai te entregar uma paz que não deriva dos problemas, que não deriva do medo, que não deriva da ausência de guerra forçada, mas é uma paz que vem, como disse Isaías, perfeita, uma perfeita paz. E eu quero encerrar falando de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1, é um texto lindo de Paulo,
escrevendo aos Romanos, ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. Por que só a partir da justificação nós temos paz com Deus? É porque quando os seres humanos escolheram o pecado, lá no Éden, e depois do Éden, todos os dias, quando os seres humanos escolhem pecar, nós entramos em guerra, entramos em conflito com o caráter de Deus. O caráter de Deus é puro, santo, imaculado. E quando nós pecamos, nós entramos em conflito com esse caráter de Deus. A grande questão é que se não tivesse uma intervenção divina, nós nunca conseguiríamos estar em paz com Deus. E essa é a paz mais importante. Eu escolhi esse texto para terminar, porque você estar em paz com os seus semelhantes é muito importante. Você estar em paz consigo mesmo é tremendamente importante. Mas você estar em paz com Deus é sublime. É o que tem de mais importante na vida. E como é que a gente atinge a paz com Deus? Paulo disse aqui, tendo sido, pois, justificados pela fé. O que é justificação pela fé? É você reconhecer que você é um pecador, reconhecer que você está praticando coisas erradas, se arrepender desses pecados e buscar a Jesus, buscar a santidade e a justiça de Jesus, confessar seus pecados, e a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para justificar você. A justificação é quando você é perdoado por Cristo e transformado por Cristo. A justificação é o ato de Jesus te livrar da culpa do pecado e ao mesmo tempo do poder do pecado, para você conseguir viver sem estar afundado no mal. Quando você recebe essa justificação, aí você tem paz com Deus. Você consegue ir até Jesus em oração, em estudo da Bíblia, sem que a sua consciência te acuse de pecados não confessados. E no dia que você cometer novamente um pecado, porque infelizmente nós cometemos pecados, você pode novamente ser justificado por Ele e encontrar paz com Deus. Você quer essa paz? Então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um tempo agora que é o tempo de você ouvir uma música. E enquanto você ouve essa música, você vai conversando com Deus, confessando os seus pecados, pedindo justificação, pedindo a paz que excede todo entendimento e, mais do que tudo, pedindo a paz com Ele. Faça isso enquanto você ouve a música. Mas só em Jesus, essa é a paz que nos acalma, é descanso para a alma, é a verdadeira luz. Paz só em Jesus, porque a paz que dele vem é a força que contém o perdão que vem da cruz. Cristo é teu amigo, a tua força Ele renova, pois tua culpa e castigo Ele toma sobre si. Se
Se teu choro abafado necessita ser ouvido, Jesus vê o teu estado e Ele vem chorar contigo. Paz só em Jesus, essa é a paz que vem do amor, paz que cura nossa dor, nos anima e nos conduz. Cristo é teu amigo, a tua força Ele renova. Pois tua culpa e castigo Ele toma sobre si. Se teu choro abafado necessita ser ouvido, Jesus vê o teu estado e Ele vem chorar contigo. Paz só em Jesus, essa é a paz que nos acalma. É descanso para a alma, é a verdadeira luz. Aceita a paz que Ele quer te dar, aceita a vida que Ele traz, aceita hoje descansar. Só em Jesus existe paz. O recado foi dado, não é? Paz só em Jesus. Não é à toa que Jesus falou em Mateus 11, 28 em diante: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso. Encontrareis descanso para a vossa alma. Não existe como você ter paz se você não tem contato com Cristo através da sua palavra. É por isso que a gente te incentiva tanto aqui, para que você possa estudar a palavra de Deus todos os dias, abrir esse livro sagrado, ler um trecho dele, meditar, entender, aplicar na sua vida, falar com Deus em oração sobre o texto bíblico. Se você fizer isso todo dia, você vai encontrar essa paz e você vai manter essa paz, você vai dar manutenção na paz que excede todo o entendimento. Eu faço votos sinceros que nunca mais você viva uma vida de turbulência, porque você encontrou a paz em Cristo. Essa paz que vai te guardar e mesmo quando as tempestades chegarem, você ainda continuará em paz com Ele. Quero convidar você para orar, para que a gente possa pedir a Deus
esse milagre em nós. Senhor, enche o nosso coração de paz, a paz que excede todo entendimento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amigos, a gente se encontra no próximo Bíblia Fácil para continuarmos a nossa série Maravilhosa Graça. Até lá!